Então, olá, arquitetos e engenheiros. O tema de hoje é não sei cobrar um projeto de loteamento. Essa é uma pergunta muito comum. Hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho com vocês sobre isso. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tatiana Rocha e eu ajudo arquitetos e engenheiros a vencerem a insegurança e conseguirem desenvolver um projeto de loteamento do começo ao fim. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Quem ainda não está inscrito no YouTube, se inscreva, ativa as notificações, assim você vai ser avisado toda vez que subir um vídeo novo no canal. E no Instagram também nos siga para ficar por dentro sempre que a gente estiver fazendo uma live, ou nos stories eu respondo dúvidas, às vezes pelos stories, enfim. Às vezes faço perguntas para vocês, então nos siga também no Instagram. Vamos lá, o tema de hoje é não sei como cobrar um projeto de loteamento. É uma pergunta bastante comum, eu até já gravei um vídeo sobre isso e eu vou falar aqui sobre outros aspectos e, enfim, quem tiver dúvidas também pode ir perguntando ao longo da live que eu vou respondendo vocês. Não adianta nada, obviamente, aprender a fazer projeto de loteamento e depois não saber como cobrar, né, na hora de vender, não saber como vender o seu projeto, principalmente não saber como precificar corretamente o seu projeto. Pode aparecer um cliente, né, querendo te contratar e ele vai te mostrar o projeto, a área, vai te explicar tudo o que ele quer e aí você vai ficar ali perdido, como que eu vou fazer para cobrar esse projeto? E aí talvez você ligue para todos os seus amigos arquitetos ou engenheiros para perguntar, e aí, como que você faz? Como que você cobra? Que tabela que você usa? Você já fez algum projeto assim? Porque você vai estar super inseguro e pode ser que ninguém tenha feito, ou pode até ser que alguém tenha experiência e tenha alguma vez feito, mas a pessoa cobrou do jeito dela, né? Você também não tem certeza se ela cobrou do jeito certo ou não, e não necessariamente o preço dessa pessoa reflete o seu preço, né? Na verdade, o custo do projeto ele tem que se referir ao custo que você tem para desenvolver o projeto. E o meu custo não é o mesmo que o de vocês, né? Ou de outra pessoa, cada um vai ter o seu valor. Ao longo da live que eu for explicando, vai ficar mais claro, né, esse ponto. E também não adianta a gente cobrar um projeto de loteamento da mesma forma que a gente cobra um projeto de arquitetura, né? Fazer o mesmo pensamento, porque um projeto de arquitetura é uma área infinitamente menor, né? Você vai construir uma casa, mesmo que você construa um prédio, é outro tamanho, né? É outra área. Um projeto de loteamento, você tem uma área super grande ali, né? 500 mil metros quadrados, e você não pode cobrar numa tabela de metro quadrado de arquitetura, né? Que vai cobrar R$10, sei lá, o metro quadrado, porque os 500 mil vai ficar super caro, então não faz o menor sentido. E a tabela de metro quadrado, mesmo se você fizer uma adequação desse metro quadrado para o urbanismo, né, criar novos valores para esse projeto de loteamento, ela ainda assim não reflete bem o seu trabalho, tá? Porque tem muita variação no preço do metro quadrado. Também vou explicar isso melhor ao longo do vídeo, tá bom? Então é muito importante você saber precificar corretamente para quando aparecer essa oportunidade de trabalho, você já ter uma noção, né? Você não perder tempo e demorar lá um mês para mandar uma proposta porque você não sabe como precificar o seu trabalho. E também, para se acontecer de seu cliente chegar falando, ai, olha, tem aqui uma pessoa que está cobrando a metade do seu preço, e você não ficar ali morrendo de medo, em dúvida, ai, tá cobrando pela metade, vou dar desconto de 50% da minha proposta para fechar. Não, né? Você tem que avaliar. Se eu der 50% de desconto para fechar, aquilo vai refletir o meu preço? Talvez não reflita. E talvez a melhor opção para você seja deixar aquela proposta ir embora, né? Melhor deixar passar do que ficar vender um projeto onde você vai ter prejuízo. Certo? Vocês concordam comigo? É uma questão importante da gente pensar sobre esse aspecto. Não vale a pena fechar a proposta dar um super desconto só para fechar e depois você ter prejuízo no seu projeto. Assim, de que adiantou? Né? Não adiantou de nada. Não é esse o objetivo, a gente não trabalha para ter prejuízo, a gente trabalha para ter lucro. Então é importante pensar na forma de precificação e também em comparar, né? Veio o teu cliente comparando ali o seu preço, será que você pode dar aquele desconto ou será que não faz sentido, é melhor deixar passar?
Isso é muito importante. E para você ter essa segurança de deixar passar a proposta, você precisa saber quanto que vale o seu projeto, tá? A partir do momento em que você tem essa segurança, você vai conseguir deixar passar enfim, se alguém te fizer uma contraproposta que não caiba dentro do seu valor, tá bom? Isso acontece muito comigo, assim, quando eu comecei eu cobrava por metro quadrado e não tinha essa segurança. Hoje, cobrando da forma que eu vou explicar mais pra frente, eu já tenho essa segurança de se a pessoa me pedir um desconto ou falar que outra pessoa fez por um preço mais barato, eu falo, não vou, beleza, não é o meu preço, não reflete o meu custo e deixo passar, porque não me interessa fazer um projeto com prejuízo, tá bom? Isso é bastante importante, tá? E existem formas de se cobrar, né, projeto de loteamento, assim, algumas pessoas usam a tabela do CAL e algumas pessoas, como eu falei, cobram por metro quadrado, mas qual que é o problema dessa forma de cobrança, né? A tabela do CAL, ela tem um custo também, de certa forma, estimado por tamanho, pelo metro quadrado da área que você está desenvolvendo e por complexidade do projeto, se baixa, média, alta, enfim, tem ali alguns critérios. Mas o que acontece? Ele também dá uma padronizada, né, nesse valor de uma forma que não reflete exatamente a sua situação, entende? Como eu falei, é diferente, por exemplo, se eu tô aqui e eu tenho uma equipe e um monte de gente, né? Se você tem um escritório com 10 pessoas, você tem que pagar tudo aquilo, ou se você trabalha sozinho, o custo de produção do projeto ele é diferente. Então é difícil às vezes pegar tabelas que generalizam a forma de cobrança, entendeu? Você precisa cobrar do seu valor, né? Refletindo o seu custo. E a tabela de metro quadrado, ela dá uma variação, né? Uma coisa que veio da arquitetura cobrar desse jeito. E qual que é o problema? Ela dá uma variação muito grande, na verdade, no preço. Então você tem ali, você começou no metro quadrado, aqui tá 1 metro quadrado, sei lá, não, né? Mas uma área de 100 mil metros quadrados está aqui, aí depois se você foi para 105, ela já mudou de preço, só que se você fizer multiplicado pelo valor, né, onde está tendo essa mudança, né, nessa faixa, tipo aqui está no 100, e aí no 101 que vai mudar de faixa, se você cobrar pelo 101, isso aqui já ficou abaixo, porque você diminuiu o valor do metro quadrado, porque a tabela é regressiva, né, conforme o teu metro quadrado aumentar o tamanho da área, você vai diminuir o preço do metro quadrado, porque as áreas são muito grandes, né? Lembra que a gente pode começar numa área de 100 mil metros quadrados, mas a gente pode terminar numa área de 1 milhão. Então isso vai mudando. Só que ela tem uma variação assim muito grande de preço, que também não é verdade, né? Um projeto muito pequeno, você vai pegar um projeto de 100 mil metros quadrados, de repente ele pode custar na sua tabela 10 mil reais, e você vai fazer um projeto de 1 milhão de metros quadrados e aquilo vai custar 1 milhão de reais e tipo, não tem essa diferença de preço no seu trabalho, entende? O projeto pequeno, ele não é que ele dá assim, nossa, ele é absurdamente mais fácil de fazer do que o projeto grande. Tem muito trabalho que é feito que é igual nos dois. Por exemplo, você vai ler a legislação. Você vai ler a legislação e você vai perder um tempo procurando a lei na internet, lendo a lei, fazendo resumo, ligando na prefeitura para tirar a dúvida, independente do tamanho da área. Não importa se ela é pequena ou grande, deu o mesmo trabalho. Eu fui visitar a área. Deu o mesmo trabalho você visitar uma área de 100 metros quadrados e de 1 milhão de metros quadrados. Claro, numa área de 1 milhão de metros quadrados, a gente não anda a pé uma área inteira, a gente vai fazer trechos da área de carro. Uma área de 100 mil metros quadrados, talvez você pare o carro ali e dê uma volta, né, dê uma circulada por ela a pé. Mas assim, você fez a visita do mesmo jeito, então não é uma coisa que vai dar muito mais trabalho numa área grande ou vai ser muito mais fácil numa área pequena. Tem todo um andamento do projeto, né, de desenvolvimento, de pensar e de analisar o projeto, de desenvolver, que é muito parecido o tempo, tá? A parte que vai diminuir assim, não, mas o meu desenho braçal de desenhar uma área de 100 mil, de 1 milhão,
ela existe, mas assim, ela é pequena, ela não é grande, né? Como ela fica numa tabela quando a gente trabalha por metro quadrado ou usa a tabela do Cal, entendeu? Que parece que tem uma diferença assim muito grande, né, no valor, como se tivesse uma diferença muito grande no trabalho. E essa diferença ela é bem menor, tá? Então, essa diferença de ficar muito mais barato, muito mais caro, ele não reflete exatamente o preço, né, do seu trabalho e do tempo que você vai levar para gastar desenvolvendo o seu projeto. E qual que seria a melhor forma, né, de cobrar por um projeto de loteamento? E na verdade, não só para um projeto de loteamento, acho que para qualquer projeto de arquitetura, ao invés de cobrar por metro quadrado, que é um valor que você não tem uma referência certa, né? Eu cobro por metro quadrado, mas eu vou cobrar um metro quadrado aqui em São Paulo é um pouco diferente do que talvez lá em Recife ou no Distrito Federal, mas assim, qual é o parâmetro disso, né? E depois, como é que você vai saber se aquele projeto que você fez, que você cobrou por metro quadrado, se ele deu lucro, se ele deu prejuízo, como que você analisa isso? Você não tem uma régua ali para conseguir fazer essa análise, entendeu? É tudo muito relativo, porque afinal de contas é por metro quadrado. Então, o melhor jeito é você achar o valor que reflita o seu trabalho. E o que é que reflete exatamente o trabalho que você tem? É analisar o seu custo de trabalho, né? O seu custo, na verdade, do escritório, para manter o seu escritório e quantas horas você leva para desenvolver esse projeto, tá bom? Vou explicar bem detalhadamente como que funciona isso. O que é o custo do seu escritório? O custo do seu escritório é quanto que custa para você bancar o seu escritório por mês. Ou seja, você aluga uma sala, né? Você tem que pagar aluguel de sala, água, luz, ou não, você trabalha em casa. Na verdade, mesmo se você trabalhar em casa, você teria que considerar aí que algum custo de luz, de internet, vem do seu escritório, né? Teria que calcular uma proporção disso. Você trabalha sozinho ou você tem equipe? Porque, como eu falei, uma coisa é você trabalhar sozinho e você vai considerar ali no seu custo mensal só a sua retirada mensal. Que a gente tem que ter, não é porque a gente é dono do nosso escritório que você não tem que ter uma retirada mensal fixa ali garantida por mês, tá? Não é assim, eu tiro o que sobra, aí no mês eu consigo tirar R$500, no outro 5.000 e no outro 10 e depois 500 de novo. Não é assim, você tem que conseguir ter uma retirada mensal sua que está dentro desse custo. Agora, se é você sozinho, é retirada de uma pessoa ou você tem uma equipe. Quantas pessoas tem na sua equipe? Qual é o lugar que você está trabalhando? Se você trabalha, aluga uma sala, mas você aluga num prédio super chique, top da cidade, o mais caro, que o aluguel é super alto, o condomínio é super alto, e aí você tem secretária, copeira, o teu custo, né, de manutenção daquilo mensal vai ser muito mais alto do que se você trabalha em casa. Então você tem que analisar o seu custo, tá? Ver o quanto que você gasta para pagar todas as contas do seu escritório. Lembra de colocar todas as questões. A gente tem, às vezes, né, você paga domínio do site, hospedagem, enfim, outros gastos como contador. Tudo isso é custo do seu escritório, tá? Além da equipe. E tudo isso tem que estar computado. E aí você vai ter todos esses gastos, né, que você paga mensalmente, que você vai pagar independente de se você tem o seu escritório deu lucro ou não, você vai ter que pagar o aluguel, você vai ter que pagar o contador, né? Se você tiver um funcionário, você vai ter que pagar o seu funcionário, você vai ter que se pagar também, né? Tudo bem, você pode não retirar se tiver prejuízo, mas teoricamente você deveria se pagar também. Então, isso é o custo fixo do seu escritório. Você vai fazer isso, uma análise desse custo mensal, tá bom? Se tiver alguma taxa que você pagar, como por exemplo o CAL, que a gente paga um valor anual, ou enfim, às vezes você divide em 3 vezes ou 5 vezes, mas assim, se você considera o valor anual e divide por 12, né? Por 12 meses, que é o período de um ano, e aí você considera aquilo na parcela do mês, tá bom? Para vocês terem essa ideia do valor mensal. Isso é o custo do seu escritório, tá? Por mês. O segundo é o tempo que você leva para desenvolver o seu projeto. São as horas que você leva desenvolvendo o seu projeto.
E aí entra tudo, tá? Não é só o tempo que você tá lá desenhando o projeto no momento de criação. Entra o tempo que você foi visitar a área, o tempo que você chegou para visitar a área. Se você saiu de casa e levou 2 horas para chegar na área, depois você vai levar 2 horas para voltar, tudo isso faz parte do tempo que você está se dedicando ao trabalho. Todas as reuniões que você teve com o cliente também tem que entrar no seu cômputo de horas, né? Tudo, absolutamente tudo que se refere ao desenvolvimento do trabalho tem que entrar nesse cômputo de horas. E extrapolando aqui para a arquitetura, né? Vamos supor que por que isso você pode usar com arquitetura também? Se você for com o cliente na loja, esse tempo também está dentro do seu cômputo de horas, tá? Tudo isso está dentro do cômputo de horas. Cada telefonema que você atender, né, faz parte do tempo que você está se dedicando ao projeto. E aí você vai ter o seu custo do escritório, o seu valor mensal para manter o seu escritório aberto e a quantidade de horas e a quantidade de horas que você tem para desenvolver um projeto, tá? O custo do escritório, assim, você vai ter ali o valor mensal e aí você vai dividir aquele gasto que você teve mensal. Vamos supor que para manter o seu escritório aberto você gasta 10 mil reais. E aí você vai contar quantas horas que você e todas as pessoas da sua equipe, se você tiver, trabalham fazendo projeto no escritório. Mas é área também de projeto, tá? O tempo que você gasta fazendo captação de projeto, conteúdo para as redes sociais, para divulgar o seu trabalho, essas coisas não entram no seu cômputo das horas, tá bom? É o tempo que você se dedicou ao projeto mesmo, tá? A todas as atividades vinculadas ao projeto. Então você vai ali ter o seu valor mensal, quantas horas todas as pessoas gastam. Então só para facilitar a conta, né, vamos supor que você tem ali 10 mil reais de custo, 100 horas trabalhadas, e aí você vai ter o valor da hora do seu escritório, tá? Então, esse é o valor da hora do escritório. Então a hora do seu escritório custa 100 reais. E aí você vai saber quantas horas você precisa para desenvolver aquele projeto de loteamento, considerando todas essas questões, né? O desenvolvimento do projeto, visitas, reuniões. E por que vai ser variável entre um projeto e outro? E mesmo assim, eu tenho 2 áreas de 100 mil metros quadrados. Eu posso ter 2 áreas de 100 metros quadrados, mas elas não vão dar exatamente o mesmo valor, porque essa área ela pode estar a 1 hora de distância e essa área aqui ela pode estar a 3 horas de distância. Então o meu tempo quando eu for visitar essa área, ele vai ser menor do que essa daqui, que é 3 horas e enfim, né, você vai levar mais tempo para ir e voltar. Essa área de 3 horas, talvez para você chegar lá, você passe por, sei lá, 5 pedágios. Essa daqui, de repente, você não passou por nenhum. Tudo isso, ele entra no cômputo da sua proposta, tá? Não é porque são 2 áreas de 100 mil que você vai mandar o mesmo valor também. Pode ser que você considere o mesmo valor de horas. Considerei que aqui eu vou trabalhar 100 horas, considerei que aqui eu também vou trabalhar 100 horas. Tudo bem, mas vai ter essas diferenças, por exemplo, quando você for calcular a visita, né? Pode ser também que esse cliente aqui falou, não, uma visita só no terreno é boa, é suficiente. Esse daqui falou, não, eu quero que você faça 2 visitas no terreno. Então você vai aumentar, né, porque são 2 vezes que você vai ir, vai ser o dobro do tempo que você gastou, né, enfim, não é a mesma coisa. Então todas essas coisas você tem que considerar para calcular a quantidade de horas do seu projeto. Também faz diferença, às vezes, o tipo de cliente, né? Eu sei aqui, ao longo da minha experiência de escritório, é uma coisa que vocês vão aprender, que alguns clientes dão mais trabalho do que outros, né? Tem clientes que você precisa definir mais horas para o projeto dele do que para outros, porque ele demanda muito mais atenção, ele vai te demandar, ele vai te ligar muito mais, ele vai querer muito mais reunião, ele vai querer que você faça mais revisões, porque eles ficam mudando no projeto, e tem outros clientes que não são muito mais fáceis e rápidos de resolver o projeto. Então tudo isso também influencia na quantidade de tempo que você vai gastar para desenvolver o seu projeto, tá? E como que você vai começar a conseguir colocar isso na prática agora? Eu estou começando a projetar, trabalhar com loteamento, como é que eu faço?
A questão do custo do seu escritório, você consegue fazer já, né? Se você já tem o seu escritório, e se você não tem, você trabalha numa empresa, mas enfim, você quer pegar alguns projetos por fora, você já consegue estimar isso, né? Cria lá uma planilha no Excel, define lá quanto que você quer de retirada, quais são os custos que você tem de manutenção do escritório, você já paga a cal, com certeza. Você sabe que você vai precisar de um contador, enfim, essas coisas você consegue colocar na planilha e você consegue estimar o seu custo de hora. E como é que você faz com as horas de trabalho, né? Como é que eu vou estimar horas de trabalho se eu nunca desenvolvi um projeto? No começo você vai dar meio um chute, né? Mais ou menos quanto tempo eu imagino que eu vou gastar. Algumas coisas você consegue ter ideia, como eu falei da visita, você consegue ter ideia do tempo que você vai gastar, né? Você procura no Google, vou gastar tantas horas, tem tanto de pedágio, você já consegue estimar isso, fica fácil. Outros você estima mais ou menos quantas horas você acha que você vai gastar pelo tempo, né, de desenvolver o projeto. Estima quantas reuniões você acha que vai precisar, enfim. Também vou dizer para vocês assim, se for para chutar, chute sempre a mais, tá? Raríssimos projetos que eu defini uma quantidade de horas e deu muito a menos. Por exemplo, falei que esse projeto ia gastar 100 horas e gastei 50. Tipo, é muito raro isso acontecer. A gente tem uma noção de quanto trabalho vai levar, tá bom? E é difícil errar assim tão longe, né? Obviamente você não vai acertar exatamente, eu defini 100 horas e eu gastei 100 horas. Tem projeto que você vai definir 100 horas e você gastou 85, tem outro que você vai gastar tipo 105, vai ter passado um pouco, e aí você vai falar, foi pouca coisa, não vou cobrar mais, né? Não vou cobrar um adicional do cliente, enfim. Mas no começo vai ser uma estimativa, mas a partir do primeiro projeto que você começar a desenvolver, já comece a marcar as suas horas, tá? Existem programas de marcação de horas online gratuitos. Se você não quiser marcar num programa, cria uma planilhinha no Excel ali, vai marcando detalhadamente e marque detalhadamente quanto tempo você leva para fazer cada coisa, tá? Eu, de novo, há muito tempo, né, muito tempo de escritório, eu consigo dar um chute genérico no valor das horas do projeto, mas por hábito, tá? E por já estar trabalhando com essa precificação por metro quadrado, não, desculpa, pelo tempo de trabalho, faz tempo, mas no começo eu marcava assim bem mais detalhado. Então, quanto tempo eu levei para fazer legislação? Quanto tempo eu levei para fazer o primeiro estudo, o segundo estudo? Quanto tempo eu levei para fazer cada reunião? Por que é importante no começo você ser meio detalhista na hora de você marcar? Depois você junta tudo num valor único do projeto, tá? Mas para você começar a aprender quanto tempo realmente leva para fazer cada etapa, porque aí você vai conseguir enxergar a diferença entre fazer uma área pequena e fazer uma área grande. Porque aí você vai ver que, independente da área ser de 100 mil ou de 1 milhão, você gastou, sei lá, 5 horas para ler legislação. Não vai fazer diferença o tamanho, entendeu? Aí você vai ver que na hora de desenhar um PUP, sei lá, uma você gastou 5 e na outra você gastou 7. Não é que tipo, o outro dobrou, você gastou 10, entendeu? Foi 7, não é, obviamente não são 5 horas, gente, mas enfim, você gastou 5, no outro você gastou 7, né? Você fala assim, não, mas se multiplicou por tantas vezes a mais, devia ser um gastou 5, outro devia ser 50. Mas não é verdade isso, tá? Então você vai perceber essas sutilezas no desenvolvimento do projeto e vai começar a te dar parâmetros, tá? Quando eu fiz essa transição da forma de cobrar do metro quadrado para cobrar por hora, a gente, na verdade, ficou um ano assim, cobrando pelo valor, calculando pelo valor da hora e conferindo se batia mais ou menos com a nossa hora do metro quadrado, mas confiando mais naquele valor da hora, tá? Eu sei que é uma mudança difícil, exige uma mudança de pensamento grande, a gente tem que se adaptar, a gente não sabe fazer desse jeito, mas é uma cobrança que vai te dar infinitas vezes mais segurança na hora que você tiver que negociar essa proposta. Porque o cliente vai chegar e falar, mas por que você cobrou isso? E você sabe que isso reflete o custo do seu preço, né? Vamos supor que seja o mesmo cliente, aí você mandou, ele tinha uma área de 100 mil aqui, que era 1 hora de São Paulo, e a outra que é 3 horas.
Mas por que você cobrou mais? Você fala assim, olha, eu já considerei no custo o custo da visita, essa daqui é mais perto, essa daqui é mais longe, né? Você já tem a sua justificativa. Talvez o cliente fale, então é assim, eu pago a visita à parte. Aí você fala, tá bom, paga a parte, você tira aquilo, na verdade, o que vai ser eu pagar a parte dele? Vai ser eu pagar o custo de gasolina, né, de pedágio, porque as suas horas você vai manter no valor da sua proposta. Essa daqui, você, sei lá, levou 5 horas para ir e voltar e o tempo lá, essa aqui você levou 10 horas para ir e voltar. Então, essas horas vão continuar ali computadas, tá? E cobrando dessa forma, né, você vai ter noção de que o tempo que você está desenvolvendo o projeto, ele está sendo remunerado. Então, você fez lá a sua proposta de 100 horas, e você trabalhou 80 horas, você sabe, bom, eu consegui, né, ter o lucro, porque eu, enfim, eu não cheguei no meu limite, né? Trabalhei, fiz uma proposta de 100 horas e gastei 120, eu passei 20 horas a mais. Será que fui eu que demorei aqui no meu trabalho? Será que eu cobrei a menos? Será que eu estimei mal o projeto? Ou será que o cliente pediu muito mais revisões do que o que eu tinha planejado inicialmente, tá? Se for uma desorganização sua, você cobrou uma coisa que você achou que fosse dar, mas não dava, enfim, tudo bem. No começo, né, vamos dizer que pelo período de 1 ano, enquanto você estiver fazendo essa adaptação, você vai ter que engolir isso, tipo, errei, né, achei que fosse dar mais horas, menos horas, foi mais, ok, você assume aquilo. Agora, se você sabe claramente, depois, né, de passar um tempo que você vai ter mais segurança, e você sabe claramente que aquilo, aquelas horas a mais foram motivadas da quantidade excessiva de revisões que você não tinha imaginado, que o cliente pediu muito mais coisas, enfim, ou que surgiram coisas diferentes no desenvolvimento do projeto, né? Como por exemplo, só para ficar mais claro para vocês, eu sei que eu gasto X horas para desenvolver um memorial descritivo, mas a gente desenvolve um memorial descritivo de lote de uma forma simplificada, mais ou menos, é sempre o mesmo padrão, né? Tem uma mudança ou outra, mas é mais ou menos do mesmo jeito. Agora, por exemplo, teve uma vez que um município pediu para a gente descrever com um ponto de coordenada em cada vértice de área pública. A gente já tinha feito o memorial do jeito que a gente sempre fazia, depois veio um Comunix e a gente teve que alterar todo o projeto. Não era o que a prefeitura tinha pedido, mudou muito. Às vezes o cliente também muda muito de opinião no decorrer do projeto, né? Que é uma coisa, depois você faz um projeto completamente diferente, depois outro, e uma hora você vai falar assim, chega, né? Porque eu fiz considerando desenvolver um projeto, algumas revisões, né? Enfim, o desenvolvimento não tinha tanta ida e vinda, tá? Mas isso é uma coisa que vocês vão pegar o jeito no desenvolvimento do trabalho. É difícil ficar falando assim, porque depende muito do cliente, depende da sua forma de trabalhar, enfim, é uma coisa muito específica. Mas vocês vão pegando o jeito na medida em que vocês forem trabalhando e colocando isso em prática, tá? Mas, enfim, do momento em que vocês começarem a projetar um loteamento, desde o primeiro loteamento já começa a marcar as horas para vocês terem essa noção do tempo que leva desenvolver um projeto, tá? No começo vocês vão dar uma estimada nas suas horas, vocês podem dar ali uma conferida mais ou menos do jeito antigo que vocês cobravam, mas confie no valor da hora, do seu tempo de trabalho, porque ele vai refletir certinho o quanto você gastou, né? E se aquilo tá te dando prejuízo ou se vai te dar lucro depois, tá bom? Outra coisa importante depois que comecei a cobrar pelo metro quadrado, eu tive muito mais segurança na hora de negociar as propostas. Quando o cliente fica me pedindo desconto, eu sei que eu calculei aquilo de acordo com o valor do trabalho, né? Não com o valor com o valor que vai refletir o meu trabalho. Então eu não dou desconto, porque se eu tiver que te dar desconto, eu vou precisar reduzir alguma etapa aqui, alguma coisa do escopo, porque o meu trabalho está dimensionado corretamente. Então isso te dá muito mais segurança para defender o projeto, e isso é muito importante, porque
quando a gente não tem esse parâmetro e o cliente pede desconto, você fica meio bobo e você acaba fechando, porque você fica com medo de perder o cliente. E quando você não fecha uma proposta, porque o cliente não concordou com o preço, que ele queria um desconto, alguma coisa, você fala assim, bom, mas eu vou fechar essa proposta para ter prejuízo? Então para mim também não vale a pena. Então eu não quero dar o desconto. Então isso te dá muito mais segurança para conseguir negociar uma proposta, tá? No YouTube tem um outro vídeo sobre precificação, que eu também explico sobre a forma de cobrar, mas lá eu também explico melhor como a gente fez essa transição de mudar do metro quadrado para o preço por hora, tá? Se vocês quiserem entender melhor como que foi essa transição, aí eu explico mais detalhadamente sobre isso. Mas é importante fazer essa mudança. No começo é meio difícil, é meio assustador, porque enfim a gente está trabalhando com novos parâmetros, mas eu garanto para vocês que quando vocês fizerem a mudança e cobrarem pela sua hora de trabalho, na sua quantidade de horas trabalhadas, pelo valor da sua hora de escritório, vai fazer muito mais sentido para você, tá? E não compara com um coleguinha do lado. É o que eu falei, eu posso trabalhar sozinho, eu vou ter um custo de hora. E a outra pessoa, ela tem lá uma equipe, um monte de gente, outro custo de hora. Cada um tem o seu. O importante é que você mande uma proposta que reflita o custo do seu trabalho, que no final das contas você vai ter lucro desenvolvendo o projeto, porque a gente não pode desenvolver projeto e estar eternamente levando prejuízo ou ficar só com o dinheiro que sobra no mês e não sabe quanto que ganha, enfim, não dá para viver desse jeito, tá bom? Não é esse o objetivo. O objetivo é desenvolver um trabalho, trabalhar numa área que você gosta, fazer um projeto que você gosta, legal, bacana e, obviamente, ter lucro no final, né, do desenvolvimento daquele projeto, combinado? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com outros amigos, seus arquitetos, não precisa ser só para quem quer trabalhar com loteamento, também vale para quem quer outras áreas de arquitetura, tá? Essa mudança de mentalidade, ela é bem importante, uma forma bem mais justa de cobrar. E se você gosta, curte, compartilha, deixa nos comentários, tá bom? É importante para mim saber o que vocês estão achando dos conteúdos que eu publico e se esse, principalmente da precificação, foi interessante. Se tiver alguma dúvida, me manda, eu posso fazer outra live ou responder pelos stories, tá bom? Então é isso, me ajudem a divulgar esse conhecimento, tanto da forma de cobrar como de projeto de loteamento. Até a próxima live. Tchau, tchau!